Bom dia, graça e paz. Amém? Tá todo mundo acordado aí? Com um louvor ótimo desse? Numa bênção demais louvar o Senhor e adorar o Senhor junto com vocês. É um privilégio para mim estar aqui com os irmãos e as irmãs, os amigos e as amigas. É um prazer mesmo tê-los conosco. E quando o pastor Hernan me chamou para fazer parte desse mês de missões, a gente ficou muito feliz, principalmente pelo tema, né? Águas profundas. E é algo que a gente vem refletindo em Lucas 5. Mas antes de falar de Lucas 5, a minha esposa e a minha filha estão aí. Acredito que depois vocês vão poder conhecê-las. Elas estão cultuando a Deus conosco nessa manhã. Mas aí é uma foto da minha família, da parte mais bonita. Não sei se está dando para ver, mas a parte mais bonita de mim é a minha esposa e a minha filha. E nós estamos aqui no Brasil, finalizando esse ano o treinamento, preparação para nós retornarmos para o campo missionário transcultural, porque o campo missionário já é aqui em Campinas, amém? Ele já é aqui, porém vamos para o campo transcultural no ano que vem, com a graça de Deus e com a parceria dos irmãos. Nesse período que a gente teve no Brasil, nos últimos 5 anos, a gente esteve servindo a igreja brasileira por meio da mobilização, do treinamento. A PIB de Campinas, no ano passado, foi uma dessas igrejas que a gente pôde semear e trabalhar e servir para que a obra missionária continue avançando a partir de nós. E é um prazer tê-los conosco nessa missão, tanto no ano passado como nesse ano. E acredito que, em nome de Jesus, nos anos que virão, quando estivermos no campo missionário. Esse ano a gente teve o privilégio de poder lançar o primeiro livro sobre budismo na perspectiva e na abordagem cristã, e também trazermos alguns guias de oração pelos povos budistas, que são povos que poucos é falado, né, sobre os povos budistas como alvo da nossa evangelização. Então, se você depois, ao final do culto, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso ministério, quiser adquirir os guias de oração ou o livro de budismo, a gente tem uma banquinha ali no final. Você pode, então, estar conversando com a gente, também levando um imãzinho de oração, se você se comprometer a interceder por nós e pelo nosso projeto. O imãzinho é de graça, não precisa cobrar, é só sua oração mesmo, que a gente quer ter vocês conosco nessa missão. Mas o tema, então, desse mês é águas profundas. Irmos a águas profundas. E o que significa isso, né? Perguntei para o Hernan, vocês já pregaram sobre o texto de Lucas 5? Porque é um texto muito lindo e muito apropriado para missões. E acredito que vocês já sabem o que significa essa analogia de águas profundas. E em Lucas 5, a gente percebe Jesus quando, depois de ensinar a multidão ali no barco de Pedro, ele fala, olha, vão para águas profundas e lancem as redes nessas águas. E Pedro, então, ele muito experiente, muito vivido, e depois da noite inteira tentando pescar, ele fala algo muito interessante para Jesus. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pescamos nada. Mas, porque és tu? Porque é você, Jesus, que está nos mandando fazer isso, nós vamos fazer. É interessante porque as águas profundas são lugares difíceis, são situações complexas que nos deixam em total vulnerabilidade, em total fragilidade. Mas é exatamente nesse contexto que Deus se mostra e se revela a nós. É nesse contexto que Ele vai realizar os milagres que só Ele pode realizar. E quando Ele nos convida então para ir às águas profundas e lançarmos as redes e ficarmos à disposição daquilo que só o Deus, só o próprio Deus pode fazer,
Ele está muito mais interessado em se revelar a nós, em se mostrar quem Ele é. E a partir dessa revelação de quem Ele é, nós vemos no final da narrativa de Lucas 5, que depois de ver aqueles milagres, Pedro, aquela pesca maravilhosa, Pedro, ele fica constrangido e ele fala: eu sou um pecador, afasta-se de mim que eu sou um pecador. Mas Jesus então vai dizer: não tenha medo, não tenha medo. Jesus nos chama às águas profundas, mas ao mesmo tempo Ele afirma para nós que nós não precisamos ter medo. Porque Ele está conosco, Ele está com a gente. Nessas águas profundas, nesses lugares difíceis, nessas situações complexas que nós não temos nenhum controle. Mas temos a pessoa de Jesus conosco. E Ele então vai dizer: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. E eles então, não era só Pedro, tinha ali a comitiva toda de pescadores, que tinha uma empresa de pesca. Eles então deixam todas as coisas, arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A gente percebe então o porquê os discípulos fizeram isso, deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas irmãos e irmãs, para pescar em águas profundas, nós precisamos ter então, nesse pequeno trecho, duas coisas: obediência à palavra que Deus nos dá, obediência à palavra que nós ouvirmos o Senhor nos dando, nos direcionando, e também confiança no seu caráter, em quem Deus é. Lembra o que Pedro falou? Porque és tu que está nos dizendo, nós vamos te obedecer. Porque a minha experiência, a minha vivência, a minha expertise em pescaria me diz que esse mar não está para peixe. Me diz que não adianta a gente se esforçar muito, porque desse mato não sai cachorro, não sai caça, não sai coisa nenhuma. Mas porque és tu, Senhor, que está mandando, eu vou obedecer. E eu vou obedecer porque eu confio em quem é você. Agora, por que, se nós precisamos dessas duas atitudes, eu fico me perguntando por que ainda existem 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo, da salvação no Senhor Jesus. Como pode nós termos aí em torno de 2 bilhões de cristãos no mundo e ainda 2 bilhões de pessoas nunca tiveram acesso à salvação? Nunca passaram pelas redes da nossa pesca. Por que existe tanta dificuldade de irmos, obedecermos e confiarmos nesse Deus e nos lançarmos às águas profundas? É interessante que o pastor Hernan perguntou: quem aqui está disposto a servir em outros contextos, em outros países? Eu nem olhei para trás, mas eu não sei se teve muita gente que levantou a mão à disposição. Mas por quê? E eu queria então pedir que os irmãos e as irmãs abrissem as suas Bíblias em Lucas 18 e manter a sua Bíblia aberta, mantivessem as suas Bíblias abertas. Porque nós vamos refletir essa manhã em 2 encontros que Jesus teve quando ele estava indo para Jerusalém. Eram as últimas semanas do Senhor, desse lado da eternidade, encarnado, vivendo ali na Palestina, em Israel, e ele, então, ele estava já indo em direção a Jerusalém, passando ali
pela Galileia, pela Samaria e por Jericó. A gente então vai ler Lucas 18, versículos 18 em diante. Lucas 18. A palavra do Senhor diz o seguinte: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele, versículo 21. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe uma coisa. Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, Pedro. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai e filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Versículo 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego, que estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo, e disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Pai, mais uma vez nós queremos conversar com o Senhor e pedir que a Tua palavra, que tem todo o poder para transformar mente e corações, mudar nossos comportamentos e transformar a nossa visão, faça isso, Senhor, por misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos dá a visão, nos dá a Tua visão para o mundo, para aquilo que o Senhor quer fazer a partir de nós, a partir dessa igreja, para a honra e glória e louvor do Teu nome que nós oramos. Amém. O jovem rico, importante, religioso, ele é o alvo perfeito da evangelização. Porque é ele que vem até Jesus perguntando: o que eu faço para receber
a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna? É interessante que esse jovem, provavelmente ele era o administrador da sinagoga, ele era o administrador da igreja, o presidente da diretoria da igreja batista. Uma pessoa muito importante. Ele, além de ser importante na sociedade e na religião da sociedade, ele também era um homem de muitos bens. E para ele ser importante na sua sociedade, naquela igreja, na sinagoga, ele provavelmente era um homem muito íntegro. Ele era um homem moralmente reto. Mas alguma coisa tinha no coração daquele homem que ele ainda não tinha certeza da plena salvação. Ele tinha ali no coração dele alguma coisa que o incomodava, um buraco existencial que dizia que ele ainda não tinha um relacionamento íntimo e próximo com Deus. Porque isso é a única explicação que nós temos para ele poder chegar até Deus, ele ir até Jesus, se aproximar de Jesus sem nenhum problema, acredito que por ser uma pessoa importante, e perguntar a Jesus, questionar Jesus. Agora, esse homem e a reação que esse homem tem junto a Jesus é bem distinta e bem interessante de nós analisarmos e vermos. Porque como que ele buscou ao Senhor? Como que ele buscou Jesus? Ele chamou Jesus de bom mestre. Jesus, no máximo, era um bom mestre. E Jesus, então, vai confrontar esse homem com essa qualidade que ele recebe de bom. Mas para esse homem importante e rico, religioso, Jesus não passava de um mestre. Ele não reconhecia quem de fato era Jesus. E a segunda coisa que ele faz é quando ele faz a pergunta, ele pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? Esse homem ainda tinha na sua cabeça a relação de que ele podia, por si próprio, fazer alguma coisa para merecer a vida eterna, para herdar a vida eterna. Não é assim? A herança é alguma coisa que eu faço e eu acumulo aqui para os meus filhos receberem, não é assim? Mas esse homem acha que ele precisava fazer, e somente ele fazendo algo, ele então, para Deus, ele receberia algo de Deus. E aí Jesus vai dizer que ele precisava cumprir os mandamentos. E a resposta desse jovem é bastante interessante. A lei, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem uma função desde o Antigo Testamento. A lei, ela tem uma função de nos humilhar. A lei de Deus é tão difícil, é tão complexa, é tão complicada de ser levada à risca e a cabo, que a gente, quando olha a lei de Deus, a gente precisa dizer: Deus, eu não consigo cumprir com a sua lei. Me ajuda. Me auxilia, Deus, porque eu não tenho condições nenhuma de cumprir toda a sua lei. Essa é a função da lei. Mas esse jovem, ele não entendia essa função da lei, apesar de ser um religioso, apesar de ser moralmente íntegro, apesar de seguir à risca, ir à igreja todos os domingos, ir à escola dominical, ao culto, ele não entendia ainda a relação que Deus queria ter com ele. Ele ainda estava cheio de autossuficiência,
de independência, de confiança em si mesmo, de segurança própria. E ele então vai dizer: Senhor, eu cumpro a sua lei desde a minha adolescência. Eu ando ali, certinho, à risca. Faço tudo o que o Senhor me manda. Jesus então vai e em amor o confronta. Jesus ama aquele homem e vai dizer: falta-lhe uma coisa, vende tudo o que você tem, dê aos pobres. E é interessante na frase que Jesus diz, porque ele fala assim: você fazendo isso, você vai ter tesouros nos céus. E ele tinha pedido a vida eterna. Jesus falou: olha, faz isso, você vai ter lá um tesouro lá no céu. Mas Jesus não para aí. Jesus fala assim: vem e siga-me. A palavra de Deus vai dizer que aquele homem se entristeceu, porque Jesus foi exatamente no calcanhar de Aquiles, aonde pegava aquele homem. Jesus chamava aquele homem para abrir mão de toda a sua autonomia, de toda a sua independência, de toda a sua segurança, para que ele pudesse depender somente de Jesus e se saciar apenas em Jesus Cristo. Jesus estava dizendo: eu quero ser a sua única fonte de segurança, eu quero ser a sua única fonte de alegria, de bênção, e em mais nada, em nenhum lugar, você pode encontrar aquilo que só eu posso te dar. Jesus convidou aquele homem para ir às águas profundas. As águas profundas e se relacionar com Jesus. Mas aquele homem se entristeceu. Ele se entristeceu. E eu digo que ele saiu daquele encontro cego. Cego para a eternidade. Cego para o reino de Deus. Cego para o que realmente importa. Ele queria a vida eterna, ele perguntou a Jesus como ele fazia para herdar a vida eterna. E quando a vida eterna responde para ele, a vida eterna em carne e osso responde para ele, o que ele precisava fazer, o que ele precisava obedecer e confiar nele, aquele homem se entristeceu. A sua necessidade de segurança, e aonde ele encontrava a sua segurança, ele não conseguiu abrir mão. Ele não conseguiu abrir mão e obedecer a Deus. Aquilo que ele se apegava o impediu de obedecer a Deus. A fé cristã, os irmãos e irmãs, ela não é uma fé ou uma prática confortável. É interessante porque parece que Jesus, quando vocês leem o Evangelho de Lucas, vocês percebem que Jesus, ele não facilita os discípulos de seguirem a ele. Ele vai complicar. Se fosse hoje em dia, nos nossos evangelismos de hoje, quando alguém chega para nós e pergunta: o que é que eu faço para ser cristão? O que é que eu faço para seguir a Jesus? Provavelmente o que é que a gente vai dizer? Nossa, você quer seguir Jesus? Então vamos fazer a oração de entrega e você então vai começar a seguir Jesus. Jesus podia ter falado assim: olha, confia em mim, acredita que eu sou o Filho de Deus e você vai ter a vida eterna, para aquele jovem rico. Mas não foi o que Jesus fez. Jesus complicou a vida daquele homem. Porque seguir Jesus não é confortável. Seguir Jesus não é ficar na beira da praia. Seguir Jesus é ir para as águas profundas da nossa alma e nos tornar vulneráveis
a ação de Deus e aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. É nos dispormos à ação inesperada e toda poderosa de Deus. Eu digo que a soberania de Deus nos deixa em duas atitudes. Quando a gente crê que Deus é soberano, a gente descansa em Deus. Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E Ele vai fazer porque Ele tem todo o poder para fazer. Então a gente descansa que Deus vai agir. A outra atitude depois do descanso é de expectativa. A gente pode esperar qualquer coisa acontecer, porque somente Deus pode agir. Quando Deus, então, Ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se você amar mais a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, você não é digno de mim. São coisas bastante duras para nós. Mas não é só para o missionário que vai para o outro lado do mundo. Isso é para nós aqui. O chamado à obediência à palavra de Deus é para todos nós que dizemos que somos discípulos. 2 Coríntios 5,15, Paulo vai dizer que nós somos chamados a morrer para nós mesmos, para vivermos para Deus. Eu gosto do batismo batista, porque é justamente isso que vocês fazem quando entram naquele lugar ali. Vocês estão dizendo para o mundo que vocês estão morrendo para vocês mesmos. Vocês estão morrendo para aquilo que o mundo coloca como ideal, como segurança para nós. E nós estamos afirmando, como quando mergulhamos nas águas, que quando nós saímos das águas, nós estamos vivendo para Deus e não mais para nós mesmos. Foi isso que Jesus fez com esse jovem rico religioso e muito importante. Ele falou: a sua autonomia te impede de obedecer a Deus. E eu quero você. Eu não quero a sua religião, eu não quero a sua performance religiosa, eu não quero o seu dinheiro, porque o dinheiro era para dar para os pobres. Jesus podia falar, investe no meu ministério, mas não, Jesus falou, dá o dinheiro para os pobres. Nossa autonomia pode nos impedir de obedecer a Deus. Nos versículos seguintes, que nós lemos, 35 a 42, a gente vê um outro encontro de Jesus com um cego, mendigo. Com um cego mendigo. E é interessante que esse cego, ele estava ali provavelmente à beira, à margem daquela estrada há muitos anos. E ele, quando ouviu o barulho das pessoas passando ali, ele então ouviu e perguntou para as pessoas o que estava acontecendo, o que está acontecendo ali. Ele buscou Jesus a partir de outras pessoas que estavam ao seu redor. Tamanha dependência aquele homem tinha. Ele não sabia nem o que estava acontecendo à sua volta. E ele então começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Aquele cego imediatamente reconheceu quem era Jesus. Sabia quem era Jesus. Colocou toda a sua confiança em Jesus Cristo. E ele não tinha nada a perder. Por isso, quando ele foi repreendido pelas pessoas que estavam ali querendo manter o status quo, querendo manter a coisa bonitinha, arrumadinha, dentro dos padrões,
Aquele mendigo que não tinha nada a perder, que precisava das pessoas para dizer o que estava acontecendo à sua volta, mas ele reconheceu quem estava passando perto dele. E ele então decide gritar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu não quero ser repreendido, discriminado, desprezado, e eu não quero saber o que eu vou ter que fazer para Jesus me ouvir e Jesus me atender, mas eu vou fazer porque Jesus, o filho de Davi, o prometido, o ungido de Deus, o esperado por Israel e pelo povo de Deus, está aqui. Eu não tenho nada a perder. Jesus então pede que lhe tragam aquele homem. Aquelas pessoas que estavam mandando ele ficar quieto, calado, quieto, são as mesmas pessoas que são mandadas por Jesus para trazê-lo até Jesus. Jesus o ama, acolhendo a fé daquele homem, que apesar de cego, conseguiu olhar com os olhos da fé. Jesus então vai perguntar para aquele homem o que ele podia fazer por ele. É uma pergunta interessante, né? Que eu falo assim, parece que é a pergunta mais besta, assim, mais assim, Jesus, fala sério, né? O cara é cego, o cara está gritando, por que você ainda tem que perguntar o que você quer o que ele quer que você faça? É engraçado, né, isso? Mas Jesus e o evangelista Lucas, quando ele coloca essa pergunta de Jesus para o cego aqui para nós lermos, é exatamente para a gente fazer esse paralelo. Enquanto o jovem religioso, importante, rico, pergunta o que ele podia fazer para herdar a vida eterna, aqui a própria vida eterna pergunta para o cego: o que eu, Deus encarnado, posso fazer por você? E aquele cego responde: eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus vai dizer que a fé daquele homem o curou. Porque ao gritar, Jesus, filho de Davi, aquele homem já enxergava e já usava da fé que Deus havia colocado no coração daquele homem. E aquele homem sai enxergando, mas não apenas isso. Ele sai enxergando e glorificando a Deus. E a alegria daquele homem, a exaltação daquele homem por ter sido curado, é tão grande que ele não vai para a casa dele. Ele segue, a Bíblia vai dizer que ele segue quem? Jesus. Ele sai seguindo Jesus, cantando, glorificando a Deus e leva todas as pessoas à sua volta a fazer o mesmo. Ele então se torna uma testemunha de Cristo, daquilo que Cristo fez por ele e de quem Cristo era. As pessoas poderiam colocar a sua confiança em Jesus, porque ele é, de fato, o filho de Davi. E tem misericórdia de nós. Fica então a pergunta: como nos lançar nas águas profundas? Como nós vamos conseguir nos lançar às águas profundas? Enquanto, irmãos e irmãs, nós não percebermos que nós não somos coisa alguma perante Deus, enquanto nós não entendermos que nós estamos muito longe de podermos fazer qualquer coisa para Deus, nós não vamos
ter humildade como aquele cego teve. Nós não vamos ter o desprendimento de gritarmos mais alto a nossa necessidade que nós temos de Deus. Nós não vamos buscar a Deus, nós não vamos gritar, nós não vamos nos envolver na vida de Deus e naquilo que Deus está fazendo no mundo hoje. Enquanto nós não aceitarmos a nossa total dependência do Senhor, nós não vamos nos lançar às águas profundas. Se nós não tivermos humildade diante de Deus, nós não vamos ter disposição para obedecê-lo. Enquanto nós não entendermos que nós somos totalmente dependentes de Deus e de que Jesus Cristo é a única coisa que nós temos aqui, irmãos e irmãs, enquanto nós continuarmos cegos, iludidos por aquilo que está à nossa volta, pelas roupas que a gente veste, pelo carro que a gente dirige, pelo emprego que a gente tem, pelo status que a gente conquistou, pela intelectualidade que a gente tem, nós não vamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus e que nós só temos a Jesus Cristo. Porque um dia, meu irmão e minha irmã, você vai fechar o olho desse lado da eternidade e a eternidade seguinte vai começar a existir para você. Com quem você quer estar do outro lado da eternidade? Com quem? Nós não vamos levar nada daqui. Com quem você vai estar? Jesus nos chama e nos convida às águas profundas, porque Ele quer que nós vejamos com os olhos da fé e vivamos pela fé. Jesus quer que nós reconhecemos que Ele é quem Ele é, o Filho de Davi, o Salvador do mundo, o Salvador das nossas vidas. E Ele quer que nós o sigamos como Senhor, como dono de tudo que nós somos e de tudo que nós temos. Nós vamos fazer isso só quando nós reconhecermos que somos pecadores condenados e de que Deus é todo-poderoso e 100% confiável. Nós podemos confiar em quem Deus é. Por isso, irmãos, eu tenho 2 perguntas para finalizar e fazer uma reflexão para a gente essa noite, uma aplicação para nós. O quanto você precisa de Jesus? O quanto você precisa de Jesus? O quanto você deseja a vida de Cristo? Você deseja Cristo? Você tem ideia de quem Cristo é? Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e pensasse nessas 2 perguntas. O quanto você precisa de Jesus? Quem Deus realmente é para você? Deus, irmãos, quer se revelar a nós, e Ele quer se revelar aos povos não alcançados, aos povos que não têm acesso ao Evangelho ainda. Mas Ele quer se revelar a nós, para nós o seguirmos, irmos com Ele às águas profundas, para que a gente possa viver a vida eterna. E a vida eterna, Jesus vai dizer na sua oração sacerdotal, que a vida eterna é que conheçam a Deus como único e verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou ao mundo.
Senhor, nós queremos reconhecer que somos cegos miseráveis, desesperados pelo Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, para nos envolver naquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Nós precisamos do Senhor. E reconhecemos quem somos e queremos confiar em Ti, Senhor. Confiar totalmente no Senhor. Depender totalmente de Ti, Senhor. Para tudo que fazemos e tudo que somos, dependemos de Ti. Nos transforma, Senhor, e nos leva às águas profundas, para que a gente possa glorificar ao Senhor, seguir ao Senhor, e ao seguir ao Senhor, nós iremos testemunhar quem o Senhor é para as pessoas ao nosso lado e para as pessoas longe de nós. Seremos Tuas testemunhas por aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Por isso faz, Senhor, nos leva às águas profundas. Queremos Te obedecer. Queremos, ó Deus, cumprir com a Tua palavra e Te seguir em total dependência e confiança no Senhor. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Amém.